Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez na gravação da escola dominical. O motivo de desta manhã está tendo a ceia do Senhor. Então estamos gravando um dia anterior para que nós possamos dar prosseguimento na aula desse trimestre, que tem como título o drama de Jó, a lição de número 4. Antes de começarmos a discorrer na lição, como sempre, fazemos uma oração ao Senhor para que Ele nos dê graça e que a aula seja proveitosa a todos nós. Pai amado e santo, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por este dia e por esta oportunidade que podemos estar, Senhor, na tua casa, te adorando, te louvando, podendo, Senhor, estudar a tua palavra. Pedimos mais uma vez que derrame sobre nós a tua graça e que o Espírito Santo nos guie, Senhor, a todos nós, professores e alunos, a todos que nos acompanham, Senhor, pela TV, no YouTube, o Cristo Vencedor. Pai eterno, Santo, que te pedimos da tua graça, da tua misericórdia, mais uma vez, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O texto áureo da lição está em Jó. Aí eu queria fazer uma correção aos irmãos que nos acompanham, que tem a revista, que na revista está Jó, capítulo 2, versículo 21, mas na verdade é Jó, capítulo 1, versículo 21, que nos diz assim: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática nos diz que, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 22, e o capítulo 2, versículo 6 ao 8, que nos diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada. E eu somente escapei, para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriam ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 6, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 6 ao 8. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Louvado seja Deus. O drama de Jó. Um drama pelo qual muitos de nós passamos, em diferentes níveis, mas passamos. Seja emocional, seja física, seja mental. Drama, segundo o dicionário Oasis, é uma
estado que comove pela dificuldade que encerra ou que constitui experiência emocional penosa e desgastante. Bem profundo esse significado. Jó foi provado, e o verbo provar no hebraico, entre outros significados, significa fundir, que por sua vez também tem o significado de incorporar-se, ou seja, dar forma. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes as adversidades, os problemas que nos sobrevêm, não são uma punição de Deus a nós, mas um modo misericordioso que Ele tem de nos forjar, de nos formar, de alicerçar a nossa fé e a nossa confiança única e exclusivamente nele. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, nós encontramos a palavra do Senhor nos dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Essa tradução, revista atualizada. Na corrigida está paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Ou seja, sermos completos em Cristo. Ele nos deu o exemplo. O drama de Jó passa para nós a seguinte mensagem: que todos nós, enquanto vivemos aqui, estamos suscetíveis a crises e infortúnios, independente que seja crente ou não. Criou-se uma falsa expectativa, uma falsa, posso dizer assim, teologia de que o crente não sofre, de que o crente não passa por dificuldade, que o crente não perece. Mas o que dizer das perseguições de Paulo? O que dizer dos mártires do princípio da igreja? O que dizer dos mártires do Coliseu e tantos outros que padeceram por amor à palavra? Foram eles culpados? Não. Mas Deus os entregou à própria sorte? Também não. Deus nos dá graça para o momento, meus irmãos. E vivemos dias tão difíceis que as pessoas parecem que pensam que Deus esqueceu. Esqueceu dos crentes, esqueceu do mundo, esqueceu das pessoas. Porém, Deus está presente em todos os atos. Deus não entregou a criação à revelia, não. Ele está no controle de tudo. O drama de Jó nos passa a mensagem de que Deus está conosco, apesar de tudo que possamos estar passando ou venhamos a passar. Deus permitiu que o adversário tirasse de Jó o seu patrimônio, a sua família e a sua saúde. Tocou na estrutura mental, emocional e psicológica de Jó. Muitas das vezes nós somos assim, amados. Ele tirou os bois, jumentos, ovelhas e camelos. Ele tirou o patrimônio de Jó, ele tirou o seu sustento. E o que fazer diante disso? O que Deus quis mostrar para nós nessa passagem? Vamos lá em Mateus capítulo 6.
Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, que nos diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nesta passagem, neste momento, Deus nos mostra, e a palavra nos mostra, que o coração de Jó não estava nos seus bens, nos seus tesouros. Deus o abençoou, sim, grandemente, era o homem mais rico do Oriente, sobejava a todos de sua época, mas o seu coração não estava preso a bens materiais. E uma mensagem muito forte para nós hoje em dia, que há muitos cristãos se apegando a bens materiais e que são passageiros. Jó nos mostra uma fidelidade tremenda diante de Deus. Ele não se apegou aos bens. O Senhor também permitiu que tocassem seus filhos, pegou-lhe na estrutura emocional. Se é difícil perder um único filho, imagine 10 filhos de uma única vez, de uma maneira catastrófica. Emocionalmente, abala qualquer ser humano. Se ele não tivesse se abalado pela perca material, pela perca emocional, o emocional dele poderia ser abalado. Mas mesmo assim, Jó se manteve íntegro. Vamos lá ainda em Mateus capítulo 10, e o versículo 37, e nos diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mais um exemplo que Jó nos dá. Ele amava seus filhos? Sim. Sentiu a perca? Sim. Mas seu amor a Deus estava acima de tudo e de todos. E este é um ponto onde muitos hoje pecam. Muitos hoje se deixam iludir. Isso eu não estou dizendo, meus amados, que não devemos amar nossos filhos, não venhamos a querer protegê-los, a cercá-los de todo cuidado, de todo carinho, mas temos que ter em mente que eles são uma bênção de Deus nos dada, mas que eles são herança do Senhor. E assim como Ele nos deu, Ele tem todo o direito, quando quiser, tomar de volta. Um exemplo de Jó, mesmo diante de uma fatalidade como esta, ele permaneceu íntegro diante de Deus. O Senhor permitiu que o inimigo tocasse em sua saúde. Mais outro exemplo de Jó, e vamos pegar um texto em Mateus 10, 28, que nos diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E este ponto aqui está muito atual nos nossos dias. Como há cristãos com medo da morte. É verdade. Como há cristãos em todo o mundo com medo da morte. Essa pandemia nos nossos dias revelou que a estrutura de muitos crentes precisam ser enrijecidas, fortalecidas, calçadas. Sim, calçadas. Há muitas falhas. Nós vemos crentes com medo da morte.
E isso eu não estou dizendo que temos que ter um pensamento suicida. Não, não é isso. Nós temos que ter a confiança, amados, que mesmo que se tombarmos aqui, viveremos eternamente com Deus. Temos que ter essa convicção, esta certeza. O que nós vemos muito hoje de muitos cristãos é o medo do vírus, de pegar o vírus, de vir a falecer pelo vírus. Amados, temos que ter um temor maior, é que se vir a óbito sem Jesus na vida, porque não será uma única morte, será uma morte eterna, separada eternamente da comunhão com Deus. Este ponto nos traz isso. Temos que refletir sobre os bens que adquirimos. Será que estamos pondo a nossa confiança no que adquirimos, no que o Senhor nos abençoou? Será que estamos pondo nossos corações mais em nossa família do que em Deus? Será que a nossa saúde é mais primordial do que a comunhão com Deus? São pontos que nós temos que refletir nesses dias que passamos. Porque nós vemos que muitos dos nossos valores ou estão invertidos, ou não estão bem alicerçados em Deus por Cristo Jesus. A introdução diz que de repente tudo desmoronou. Não é assim muitas das vezes nas nossas vidas? Parece que desmorona tudo, finda tudo, mas a nossa esperança deve permanecer única e exclusivamente em Deus. Quando nós tiramos o nosso foco de Deus, tudo nos atemoriza, tudo nos deixa em dúvida, tudo para nós é sem esperança. A nossa única esperança está e sempre estará em Deus. O primeiro tópico diz que sobre a tragédia de natureza econômica. Jó era o maior comerciante de sua época. Ele tinha um comércio, uma atividade. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades devido à grande riqueza. Não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Jó tinha bois, tinha jumentos, ovelhas e camelos. Ele tinha uma fazenda, irmãos. Ele tinha uma empresa, como colocar nos dias atuais. E de uma hora para outra, tudo isso é tirado. Nós vemos na recessão americana, algumas décadas atrás, quantos empresários tiraram suas vidas diante da falência, e hoje não é diferente. Quantas pessoas tiram a sua vida quando perdem seus bens? Muitas delas, às vezes, vieram de uma situação precária, construíram todo o patrimônio, mas de uma vez, de repente, do nada, perdeu tudo, se vê sem tudo aquilo que construiu e atenta para a própria vida. O inimigo tentou fazer isso com Jó, mas o seu coração não estava apegado às coisas. O seu coração estava apegado em Deus. O sucesso na esfera do campo, a atividade do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras, mas que de um momento para outro ficou sem nada. Não foram só apenas os bois, os jumentos, as ovelhas, os camelos, foram os servos. Os que escaparam foram apenas para dar a trágica notícia do que acontecera.
O ataque do diabo na esfera comercial. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Na verdade, não foi nem desestabilizando, foi falindo-o totalmente. De uma hora para outra, Jó se viu sem nada. Nada. Absolutamente nada. E isso não foi porque ele pecou. Nós temos que abrir um parêntese aqui, porque há percas que são pelas atitudes erradas, mas há percas que são inexplicáveis. Simplesmente acontecem. Ficamos sem resposta, como Jó ficou sem resposta. Mas devemos permanecer com a nossa confiança em Deus. O drama de Jó nos traz à tona a confiança que devemos ter em Deus. Sempre aconteça o que acontecer. O ataque do diabo na esfera comercial, como já falamos, o adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Na esfera do campo, da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso, como eu já falei, muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Veja, meus irmãos, o ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Amados, diante de tal destruição, tal ataque, qual seria a minha e a sua atitude? Isso nos traz à tona que nós temos que colocar toda a nossa confiança única e exclusivamente em Deus. Porque todo o trabalho de Jó, todo o esforço de Jó, findou. De repente, o homem que era o mais rico do Oriente se torna o mais pobre, sem bens nenhum e sem servos, como eu já disse. Só escapou os servos que vieram trazer a notícia. Fora isso, todos faleceram. Aqui é necessário fazer uma ponderação, evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. Nós não podemos, irmãos, ignorar os ardis de nosso inimigo. Mas muitas das vezes dificuldades vêm a nos acometer por falta de cuidado, de atenção, de zelo. Isso nos mostra que temos que ter zelo no que fazemos, temos que ter cuidado com aquilo que nos é entregue. Mas mesmo assim, vez por outras, inexplicavelmente, nos abate uma crise, nos abate uma perca, e nós temos que ter confiança única e exclusivamente em Deus. No segundo tópico, a tragédia de natureza familiar. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia 10 filhos de forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas.
Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Ou seja, é horrível. Eles estavam na casa do irmão mais velho, possivelmente comemorando o aniversário dele, e de repente vem um vento e derruba aquela casa e mata todos os que estavam naquele ambiente. A dor da perca de um filho é imensa. É só perguntar para uma mãe, para um pai que já perdeu um filho. Mas perder 10 filhos de uma única vez e de uma maneira tão terrível é inexplicável. Somente a fé e a graça de Deus na vida de uma pessoa para suportar tal dor, tal perca. A frase famosa da esposa de Jó que diz: amaldiçoa a Deus e morre, é uma das mais chocantes do livro. Muitos criticam a frase da esposa de Jó. Olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Olhando friamente, irmãos, para a letra, nós já condenamos. Não pode. Vivia tão bem graças à bênção de Deus, à boa mão de Deus sobre eles, e porque Deus simplesmente retira, ou, como eu posso dizer, Ele permite que o diabo toque nos bens, toque na família. Então, vamos simplesmente virar as costas para Deus. Irmãos, nós temos que olhar pelo lado humano também, o lado da perca, da dor. Foram 10 filhos perdidos, inexplicavelmente. Notícia sobre notícia. Porque o que é que nos diz no texto da leitura bíblica? Vou ler o verso 18, mas está no 17, está no 16, que diz: estando ainda este falando, veio outro e disse. A notícia, irmão, não foi um paralelo, uma distância de um dia, 2 dias, não. Mal estava um terminando de dar o relatório e chegava o outro. Imagina a estrutura de uma família abalada diante disso. Talvez muitos não tenham passado por isso, graças a Deus. Mas você já testemunhou a notícia de um falecimento trágico de um filho, a uma mãe e um pai? Um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, é chamado às vezes no pronto-socorro, e quando chega dentro do pronto-socorro, sem saber de fato o que ocorreu, quando na verdade já estava em óbito, e chega o médico e traz as roupas. Veja o trauma que é. Às vezes uma peça de roupa, uma blusa, um calçado, um objeto que os pais, o familiar, sabem que é da pessoa e mostra: esse objeto, esta peça, pertence a tal pessoa, para vir dar notícia trágica, ou seja, veio a óbito. Irmãos, a família toda ruim. Isso no pronto-socorro é terrível, no hospital, porque o pai desaba de um lado, a mãe desaba do outro. Se tiver algum amigo chegado, fica transtornado, sem saber quem acudir, quem socorrer. Então, antes de julgar a mulher de Jó, nós temos que ser mais humanos. E se fosse no nosso caso? Já imaginou? Perde-se o emprego, e não só perde-se o emprego, perde-se de uma maneira que não tem mais como exercer a própria profissão, seja onde for, ou outra profissão. Perde-se os filhos, e não tem como reavê-los novamente. E de uma maneira fria, até certo ponto, né? Eles vêm dar o relatório, e eles não procuram saber o que o outro servo estava falando, eles não procuram saber a fisionomia de Jó, da sua esposa, como estava recebendo todo aquele relatório. Simplesmente chega e fala. Não é muitas das vezes assim que nós chegamos e notificamos uma família? É por isso, meus irmãos, que diante de uma tragédia, diante de uma perca de um familiar, quando chegamos a uma pessoa enlutada,
devemos primeiramente pedir graça a Deus, para começar a falar com ela. E devemos medir o que nós vamos falar para ela. Porque às vezes, no intuito de nós queremos consolar, nós só vamos agravar a situação. Muitas pessoas acham que estão consolando, como foram os amigos de Jó, e na verdade não estavam consolando, eles estavam acusando. Quantas das vezes uma pessoa depressiva pela perca de um ente querido, ou de vários entes, e a frase comum é: olha, esquece, se conforma, é assim mesmo. Para quem está de fora é muito fácil, meu irmão, minha irmã, falar isso. Mas a pessoa que foi o alvo da perca é catastrófico. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos sorrir com quem se alegrar com quem se alegra, mas devemos também chorar com os que choram. Então, amados, quando faltar palavras, quando não souber o que falar para uma pessoa enlutada, chore com ela. Às vezes a pessoa chorar, o que vai ajudar isso? O que isso vai ajudar? Isso vai mostrar sentimento de que você não está ali friamente, calculadamente medindo palavras, mas que está sentindo a dor que a pessoa está sentindo. Veja, quem abraçou Jó? Quem confortou Jó? Quem consolou Jó? Perceberam? A palavra de consolo foi: amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, se não morrer de um infarto, se suicida. Se este homem não tivesse uma fé alicerçada em Deus, o que esse homem iria fazer? O que muitos hoje estão fazendo. Quantos crentes praticando suicídio? Vivendo uma vida depressiva, uma vida melancólica, não tem com quem falar, não tem com quem dialogar, não tem com quem se abrir. E o fim qual é? Suicídio. Nesses últimos tempos, quantas notícias de suicídios em nosso meio? Por quê? Pessoas que vêm há tempos e tempos lutando em uma crise depressiva, ou por causa dessa crise depressiva gerada de uma perca, seja de um ente querido, seja de uma decepção, mas essa pessoa não tem com quem se abrir. Aí, às vezes nós podemos até criticar, mas como tanto irmão da igreja? Mas muitas das vezes, quando se tenta conversar, a pessoa é simplesmente julgada. Às vezes, dependendo da função que exerce dentro do ministério da igreja, procura alguém mais próximo. Quando começa a se abrir, o olhar se muda e a terrível frase: mas você passando isso? Você sofrendo por isso? Pois bem, meus irmãos, somos de carne e osso, somos humanos, passíveis de passar por essas dificuldades. Devemos olhar um para o outro com mais amor e com mais misericórdia. O terceiro subtópico diz: o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ou seja, quantos ventos vêm devastando famílias e famílias atualmente? Quantas famílias perderam seus entes queridos, quer por acidentes, ou por esse vírus que assola todo o globo? Vemos muitas das vezes nas redes sociais, infelizmente por parte de quem não deveria, crentes, chacotas, piadas, brincadeiras, uma doença tão terrível, com percas de entes queridos, que é insuportável muitas das vezes. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar, meus irmãos, em Deus. Nós devemos, nesses dias,
tão difíceis, nos guardar, nos refugiar em Deus, pedindo a Ele graça, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele benignidade, longanimidade, porque somos muito falhos. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Essa crise atual mostrou como muitos cristãos não leem a Bíblia, não estudam, não examinam ela, simplesmente a carregam debaixo do braço, dentro de uma pasta, dentro de uma bolsa. A Bíblia não foi feita para isso, ela foi feita para ser examinada, estudada. Pratique mais a leitura da Bíblia, o estudo, a pesquisa, o exame. Ame se debruçar sobre ela. O que nos falta muitas das vezes, meus irmãos, é amarmos mais a palavra de Deus. Louvado seja Deus. O terceiro subtópico diz a tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento, e ela dará a tônica ao restante do livro. A saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Essa tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via cometido de uma grande desgraça. Ele ia para um monte de cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. É trágico. Quantas das vezes uma notícia de desengano pela medicina que desestrutura qualquer pessoa, nesse momento devemos nos segurar em Deus. Como lemos aqui, nos refugiar em Deus, um tópico passado. Porque só Deus, em um momento de dor, em um momento de fraqueza, em um momento de perca, para consolar a nossa alma, confortar o nosso coração, nos dá a viva esperança para prosseguir em frente. Porque, meus irmãos, diante de tudo isso, quem não tem Deus, infelizmente, dá cabo da própria vida. E é por isso que nós temos que buscarmos a Deus constantemente, dioturnamente, em oração. Temos que orar a Deus. Orar é dialogar, falar com Deus. Você tem falado com Deus? Como está o teu diálogo com Deus? Você tem conversado com o Pai? Ou apenas o seu momento de oração, muitas das vezes, se resume em 5 minutos, quando chega antes do culto ou depois que o culto começa? Deus quer ouvir a nossa voz e Ele quer dialogar conosco. Saúde mental. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico, como falei no início. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a esse tempo, a esse ponto. E eu queria ir lá em Jó, capítulo 7, para nós termos uma pequena noção do que este homem foi afligido. Jó, capítulo 7,
a partir do versículo 4, que diz: ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Veja a que ponto chegou o sofrimento desse homem. Aqui no verso 5 que diz: a minha pele se encrosta, a parte final do versículo, e de novo supura, é expelir pus. A enfermidade era tão grande nele, que não precisava apertar para sair. Ela simplesmente jorrava. Veja, em tudo isso, o que sofreu esse homem. E como lidar com tudo isso? Tendo fé em Deus. Em João 16, verso 33, a palavra do Senhor nos diz que devemos, meus irmãos, ter paz, primeiramente. Verso 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições. Temos que ter fé em Deus. Enquanto vivemos aqui, passaremos por aflições, por dificuldades, por infortúnios. Mas em seguida ele fala o quê? Tende bom ânimo, tende fé, tende esperança, tende confiança em Deus. Nós temos que aceitar a vontade divina, meus irmãos. Por mais dura que ela seja ao momento, nós temos que aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, como está em Romanos 9, verso 20. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Pode, porventura, o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Todo mal que possa vir a nos acometer, Deus está no controle. E Ele tem o quê? Um bem no final disso tudo. Meus irmãos, como é que é isso, irmão? Todo mal que passamos, geralmente e com certeza, nos aproxima mais de Deus. Deus tem um propósito para tudo. Apesar da dificuldade, da dor, devemos aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. E por último, devemos permanecer firmes, pois é impossível viver, meus irmãos, sem passar por crises ou dias maus. Eclesiastes 11 e o verso 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Sempre teremos, irmãos, dificuldades. Sempre teremos infortúnios. Faz parte da nossa vida. A perca de um pai, a perca de uma mãe, a perca de um dos cônjuges, a perca de um filho, de uma pessoa querida, próxima. Muitas das vezes os sonhos desfeitos. Pois é, projetos que não se concretizam. Mas devemos permanecer firmes. Devemos aceitar a vontade de Deus. E devemos ter fé em Deus. O drama de Jó nos ensina, meus irmãos, que apesar de tudo que possa nos acontecer, não devemos nos desesperar como os que não têm Deus. Não devemos nos entregar como se não tivéssemos quem nos socorresse. Deus está sempre presente. Deus está no controle de tudo. E tenhamos em mente a seguinte resposta: Ele não tem obrigação alguma
de nos responder as nossas questões, as nossas perguntas e as nossas inquietudes. Mas nós devemos sempre confiar nele e permanecer esperando dele o socorro, o conforto e o consolo para as nossas almas. Amém, amados? Que Deus em Cristo Jesus possa nos confortar esta manhã com esta palavra, com este ensino, e que nós busquemos cada dia mais nos aproximarmos de Deus, e assim como Jó, confiarmos em Deus. Oremos. Pai amado e santo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de explanar a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por podermos, Senhor, nos alimentar com ela. Te pedimos que nos console e nos conforte, nos guarde e nos fortaleça. Apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar das percas, apesar das depressões, ó Senhor, sê tu conosco sempre, Pai amado, pois nós sabemos que nós somos falhos, mas tu é perfeito e soberano. E em tudo o que o Senhor permite que nos aconteça, o Senhor está a nos ensinar e a provar o teu amor para conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém.